Nós vamos falar agora sobre piloto automático. O piloto automático, eu acredito que seja, em muitos aspectos, uma evolução na nossa civilização. Várias coisas que ficaram automáticas vieram para nos facilitar, né? Até como o câmbio automático de um carro, por exemplo, né? Mas nós precisamos pensar um pouco sobre isso, porque esse piloto automático ele pode se transformar num vício e esse vício acabar sendo extremamente prejuízo, pode trazer muitos prejuízos para a nossa saúde mental e principalmente para as nossas superações. A princípio, esse piloto automático, quando bem utilizado, ele ajuda a gente, né? Ele ajuda a gente, por exemplo, em situações de trabalho, que o estresse fique menor, porque as coisas sendo resolvidas de uma forma automática, muitas vezes, cria-se uma rotina, né? Automática. Pá daqui, pá de lá, já faz isso, já faz aquilo, sabe aqui, sabe ali, é aqui, né? E aquilo, de uma certa forma, nos traz uma economia de energia e muitas vezes até acaba levando a gente para a zona de conforto, né? De boa. Não, como é que você está aí? De boa, tranquilo. Como é que está aí a gestão? Não, tá legal. Como é que está o relacionamento? De boa. Como é que está aí? Está andando, está indo de boa. Esse de boa pode ser de boa, né? Quando a gente consegue estar trabalhando com esse piloto automático, mas a nossa percepção, esse é o diferencial, a nossa percepção e a nossa atenção, ela está ligada. O problema é quando a gente começa a desligar, porque quando isso está ligado, a gente aproveita dessas nossas intuições, por exemplo, né? Muitas vezes, até em situações difíceis, o piloto automático acaba, né, trazendo intuitivamente um caminho, uma resposta, uma decisão, mas, logicamente, você consegue olhar aqui e ali e pimba, e ponto, né? Então, o piloto automático, quando bem utilizado, eu acho que ele tem suas vantagens em economia de energia, em economia de estresse, em economia de complicações desnecessárias, para que as coisas andem de maneira mais tranquila possível. O problema é quando esta falta de atenção começa a tomar conta. E com isso você começa a se distanciar também da consciência e da atenção plena. É aí que começa a ter os problemas. Porque muitas coisas começam a passar. Começam a passar, nesse intuito de fazer as coisas rodarem. Mas é aí que está o problema, que muitas coisas importantes e necessárias acabam passando. E você, até às vezes conscientemente, fecha os olhos, faz vistas grossas. Ah, não vou trazer à tona para não trazer problemas. Ah, vai complicar. Se eu for falar, né? Se eu for falar, vão dizer que eu sou chato, que eu estou achando pelos em ovos. E às vezes não é isso. Porque a atenção, ela precisa estar ligada. Porque senão as coisas passam e as coisas começam a faltar. Esse é o problema. Começam a ter faltas, começam a ter omissões, começam a ter condutas até inadequadas para manter o equilíbrio. Concessões desnecessárias, concessões que acabam trazendo prejuízos, às vezes, para si, para a empresa que você trabalha, para a instituição, para os seus negócios, para não complicar. Essa muitas vezes são
as respostas de quem está entrando nessa zona intermediária. E aí você começa a ter menos percepção para as mudanças. Para as mudanças até que estão acontecendo e muitas vezes para as mudanças necessárias, que precisam às vezes serem colocadas em qualquer processo, seja num relacionamento afetivo, seja num processo de trabalho, seja até no próprio lazer, né? Que quando a gente mantém a mesmice, acaba ficando chato, a gente precisa mudar, né? E às vezes a mudança não é no sentido de você mexeu no que estava bom, ficou ruim. Mas às vezes é necessário mudar para evoluir, para que você não perca a condição do status. Porque quando você não faz melhoria contínua, por exemplo, né, você começa a descer de status, começa a ter faltas, começa a ter omissões. E isso começa a trazer prejuízos para a instituição, para a relação, para você, para a sua vida, né? Porque muitas vezes a gente acaba tendo essas omissões com a gente mesmo, com a nossa própria vida, com o nosso cuidado de si, cuidado das coisas que são nossas, cuidado do nosso carro, da nossa casa, das nossas relações com os nossos filhos, com os nossos amigos, com o nosso cônjuge. A relação conjugal, ela precisa ser renovada constantemente. Você sabia disso? Porque senão, o que vai acontecendo? Você vai dando um passo atrás, um passo atrás, um passo atrás, um passo atrás, vai caindo aonde? Na mediocridade, naquela zona mediana de que, tá indo. Tá indo. A mulher, às vezes, quer complicar, não sei, vem com umas questões que eu acho que está tudo bem, não precisa. Né? Porque o que está em jogo, gente? É a zona de conforto. A gente tem uma tendência a ir para a zona de conforto facilmente. E, às vezes, a zona de conforto ela pode ser prejudicial. É aí que a gente tem que estar atento. Para a gente começar a perder, quando a gente começa a perder, a gente começa a descer de status na relação. Ela sai de um status bom, produtivo, porque uma das coisas que começam a mexer nesse passo atrás, nessa acomodação, é a produtividade. A produtividade cai. Porque aí começa a ter aquela postergação, o adiamento. Deixa para amanhã, deixa para depois. Aí você começa a cair naqueles problemas de procrastinação que você já sabe, né? É sinal de crise. Crise. A crise começa a se instalar e você não percebe. Às vezes até o outro te dá um toque, até o outro reclama, até o outro às vezes, mas está querendo confusão, está tudo certo, está tudo bem, não precisa complicar o que está certo, o que está bom, para que mais? E aí você vai perdendo cancha, perdendo a própria mobilidade sua mental para lidar mesmo com os desafios, com os problemas, mas de forma eficiente. É tão bom quando você resolve uma questão difícil, você sente que, ufa, conseguimos. Dá uma sensação de evolução, dá uma sensação de evolução. Então, muitas vezes, fugir dos problemas pode ser um perigo, porque os problemas podem ficar maiores do que as soluções, e aí as superações não se dão. Não se dão. Superações são ações. Ações são atitudes.
E se muitas vezes você toma a atitude da quietude, do deixa para lá, deixa disso, não vamos complicar, não vamos falar, não vamos conversar, aquilo pode criar uma bola de neve e a hora que você vai ver, do mediano, do medíocre, caiu na chão. Caiu na chão. E aí você começa a ver o fim. Mas diante destas posturas de conservadorismo, até o fim não consegue, às vezes, ter uma mudança, né? Porque os comportamentos eles estão para baixo, para fuga, fuga de conflito, fuga de discussão, fuga de brigas. Você vai dando um passo atrás, e a bola de neve vai crescendo. Com isso, você já adquiriu um hábito de ineficiência. Hábito? A gente continua, né, dentro dessa intenção de perder menos energia, né? E você vai criando um hábito da ineficiência. E, contudo, a hora que você vê, o fim já tomou conta e a hora que você vê, não tem mais o que fazer para recuperar, porque as coisas caíram tanto que o fim parece que virou uma solução. E isso acontece na nossa vida em todos os setores, né? Em todas as relações que a gente tem, né? Muitas vezes esse ciclo do fim, muitas vezes eles são até necessários, né? São ciclos necessários, mudanças, evoluções, mas muitas vezes são perdas, né? São perdas que se transformam em danos. Porque o hábito, o vício, né, é como um vício. Esse hábito começa a se transformar num vício. E a hora que você vê, você está entrando num processo e num mecanismo mental e físico e institucional de decadência total. Decadência física, mental, espiritual, de relacionamento, social, e aquilo vai descendo. E a tua saúde, contudo, também vai descendo mais rápido. Então aqui cabe uma reflexão para nós, né? Cabe uma reflexão, como que você está lidando com isso na sua vida? Como que você está lidando com o seu piloto automático? Ele está sendo útil? Ele está te servindo? Ele está te fazendo bem? Ele está te preservando de estresse, de complicações desnecessárias? Ele está conseguindo te ajudar? Hoje, por exemplo, né, nós temos aí a inteligência artificial, nós estamos chegando aí, nós estamos no comecinho da inteligência artificial. A inteligência artificial está começando a fazer muitas coisas para nós, muitas. Né? Por exemplo, na minha área de psicologia, dentro de uma conversa que você tem com um paciente, por exemplo, a inteligência artificial, se aquela fala estiver sendo gravada, ela te faz um diagnóstico e te dá as soluções viáveis. Muito bacana. Muitos estão já se debutando nessa área, né, de desenvolvimento mental em função da inteligência artificial que promove discursos, textos, copy, palestras, assim, para qualquer pessoa com inteligência mediana, ela estuda aquilo e ela fala coisas maravilhosas, né? Está servindo. Está servindo. Mas o problema é quando a gente começa a ficar viciado nisso. É como o vício no próprio celular, né? De você ficar
horas a fio, rodando página, buscando conhecimentos rasos. Você parece que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo não sabe de nada. Está por dentro de tudo, mas ao mesmo tempo não está sabendo gerir a sua própria vida num sentido mais homeostático, mais de equilíbrio. Então, a tendência, você viu como é que é fácil a tendência do vício? É vício. A hora que se torna vício, é prejudicial. É prejudicial. A hora que você fica viciado nessa automação, nesse piloto automático que toma conta das tuas relações praticamente integralmente, epa, você está precisando entrar em cena. Porque você sai de cena. Né? É como esse cenário aqui. O que está lá atrás começa a ficar mais presente e você fica numa penumbra, você vai ficando numa visão um pouco mais escurecida, numa sombra. Né? Todo mundo quer sombra e água fresca, mas a gente tem que achar a dosagem certa disso. Por isso que o processo, que às vezes eu trabalho no processo de mentoria, a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais rápida, né? Mexer nos ponteiros, mexer nos valores, mexer no que está acontecendo de uma forma sempre de prontidão. Né? A prontidão, acho que ela não perde por si, né? Não perde por si. E quando a gente consegue estar vivendo de uma forma mais consciente, com uma atenção mais plena, eu acho que a gente ganha mais do que ficar dormindo, né? Ficar disperso, né? Deixa a vida me levar. Então, acho que a gente precisa achar um equilíbrio, né? Para que a gente também não entre em estresse, né? De querer controlar tudo, estar com atenção em tudo, resolvendo tudo, né? Que aquilo acaba virando um vício. Por outro lado, acaba virando um vício, né? Do perfeccionismo, do tudo claro, tudo consciente, estou pleno, estou sabendo, e você não tem o relaxamento. Né? Você não tem um relaxamento, você não entra num processo mais automático. Então, acho que vale a pena a gente pensar melhor sobre isso tudo. Ok? Estamos juntos.